Olá, um bom dia a todos, na paz do Senhor, uma boa tarde, uma boa noite, independente do dia. Hoje eu trago uma palavra para vocês. Essa palavra, ela vem falar aos nossos corações, que está direcionada na confiança do Pai Eterno, que é o único que tem poder e que a palavra é verdadeira. Oramos a Deus grandioso, Pai poderoso, Senhor, para que, Senhor amado, essa palavra que veio ao meu coração, Pai, possa, Pai amado, chegar também ao coração do irmão, ao coração da irmã, Senhor, que possa estar ali se encontrando, Pai, em circunstâncias e situações, Pai, que não condizem com os caminhos que o Senhor tem preparado para o teu filho e para a tua filha, Senhor. Amigo Espírito Santo, fala através de nós, que sejamos, Senhor, canal de bênção na vida dos nossos irmãos e irmãs que se encontram nessas circunstâncias, muitas vezes, com os pensamentos, Senhor, ali, Senhor amado, na sua mente. Mas, Senhor, seja tu, papai, meu amigo Espírito Santo, falando aos nossos corações, em nome de Jesus, que eu vou ler essa palavra, Pai. Eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, abrisse um livro de Isaías, no capítulo 55, amém? Deixasse marcado o livro de Jeremias também, aleluia, Jesus, no capítulo 29, glória a Deus. No livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 8, 9 e 10. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado seja o vosso nome, Senhor. No versículo 11 nos fala: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós estamos com o nosso pensamento, com a nossa vida tão deturpada, com circunstâncias que se apresentam ao longo da trajetória de nossas vidas e os nossos caminhos, muitas vezes, se desviam daquele propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, porque usamos muito as vontades, os desejos e os anseios carnais. Glória a Deus, aleluia. Mas na palavra do Senhor diz, porque assim como os céus mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nessa palavra, ela nos convida a entregar a Deus todas as nossas aflições, os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas angústias, porque o caminho que o Senhor tem para conosco, assim como os pensamentos, nos fala que são mais altos do que os nossos. Muitas vezes nós nos limitamos a pedir algumas coisas a Deus, nos limitamos a viver certas circunstâncias com receio de apresentar, entregar, confiar e descansar a Deus, porque é normal, somos humanos e somos falhos. Mas, irmãos, se nós guardarmos os mandamentos e entregarmos
e começarmos a entregar os nossos pensamentos ao Senhor e aliar o nosso pensamento aos pensamentos de Deus, Deus é grandioso o suficiente para fazer todas as coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E no livro de Jeremias, o livro de número 29, no versículo 11, que ele nos fala: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que significa isso? Ele nos fala tranquilamente que ele conhece tudo ao nosso respeito. Muito antes de nós estar no ventre de nossas mães, ele já tinha tudo designado para nós, porque ele é o Criador. E ele que tem o poder de saber todas as coisas e todas as circunstâncias e situações que nós iríamos vivenciar no livro da vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós sabemos que o Senhor, ele é bom o suficiente para cumprir todas as coisas. Você está buscando um milagre? Você está buscando uma cura? Você está buscando um emprego? Você está se encontrando sozinha, desamparada? O Senhor tem todas as coisas para colocar em nossos caminhos, entregar em nossas mãos. Mas quando nós aprendemos que é necessário buscar em oração, buscar em obediência, abdicar o tempo, priorizar o tempo a Deus, nós sabemos que quando nós buscarmos com toda a vontade da nossa alma, do nosso espírito, com o nosso coração, nós sabemos que o Senhor vai ouvir as nossas orações. Não existe um mérito da não procura para obter o mérito daquilo que se quer. Tolo engano daquele que acha que se eu não faço eu ganho, se eu faço eu ganho, então eu não vou fazer porque eu vou ganhar, porque eu sei usar de pouca sabedoria, de falta de entendimento e de discernimento. Eu quero dizer para vocês que é muito difícil, a maioria das vezes, na circunstância da escuridão que nós vivemos, ou precisamos, às vezes, entender e compreender que precisamos despertar para que as coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor, aqueles familiares, elas também venham para nós. Não podemos ignorar. Temos que ter essa consciência de que estamos vivendo uma vida de escuridão moral e espiritual. Despertar, procurar, renunciar às circunstâncias que nos comprometem e que nos fazem, muitas vezes, tornarmos seres rebeldes e promíscuos, porque se estou com Deus, está na glória, mas se não estou, está na glória também, porque eu estou fazendo o que eu quero, eu gosto de viver uma vida assim, e eu vou ganhar de todas as formas. Mas, gente, muitas pessoas estão perdidas no mundo com conquistas e bens materiais. Na própria palavra diz que o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom, que Deus é fiel, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha pedir perdão. O que nós queremos fazer entender, o que isso quer dizer, é que às vezes nós estamos preguiçosos para lutar, para dedicar um tempo, para batalhar e para orar, buscar a tão grande e famosa bênção. Existem pessoas que trabalham a vida toda para comprar um veículo. Pode ser sim considerado um milagre, porque sem emprego, sem prosperidade, não se compra nada. Mas é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos transforma, é o Senhor que modifica tudo do lugar, é a palavra que ela traz a libertação que nós precisamos para sair dessa cegueira espiritual, que querem salvar o corpo, mas não tem noção do que é salvar as suas almas da promiscuidade moral do mundo e dos valores que estão totalmente distorcidos ali fora. Aleluia, Jesus!
Nesses 2 versículos se declara tranquilamente que o Senhor, o nosso Deus, os pensamentos de Deus, os pensamentos e os planos de Deus são planos de fazer o bem, de te ajudar a prosperar, de te ajudar com uma situação no teu emprego, de te ajudar numa situação na tua família, numa situação na vida dos teus filhos, o teu patrão, o sonho de você querer comprar um bom carro, uma casa própria. O Senhor tem planos para cada um de nós. Declara a Deus que os meus pensamentos não são iguais aos teus, nem os meus são iguais aos teus, nem os meus caminhos são iguais aos teus. E na palavra ele diz aqui que nem os caminhos de Deus são iguais aos teus, mas de repente você pode estar querendo se desviar do caminho de Deus, pegar um atalho que é mais curto. Por que eu digo isso, gente? Com tanta coisa ruim no mundo acontecendo, nós vemos que todos os dias tem cristãos desviados do caminho, do propósito, porque é mais fácil estar no mundo, nessa toxicidade, procurar realizar na força do braço os seus sonhos, e muitos terminam invadindo, né? Invadindo a vida dos outros, né? Na promiscuidade, estão assaltando, roubando sonhos, matando sonhos, dilacerando famílias, destruindo sonhos, destruindo vidas, com tantas coisas que vivem no mundo acontecendo. Todos os dias vemos acidentes de trânsito por bebida, morte por situações de vingança de marido e mulher, usando os filhos para promover dor, falta de sabedoria, tanta gente deixando o corpo físico por assassinato, homicídio, suicídio, porque não estão conseguindo ter sabedoria e discernimento, que os planos de Deus para cada um de nós são planos de crescer, de prosperar, de nos fazer feliz, em nos libertar de tudo aquilo que nos impede de estar na presença do Senhor. E eu sempre vou dizer para vocês, gente, se vocês acham que está difícil com Deus, imagina sem Deus. E também tenho para dizer para vocês que a maioria das vezes nós achamos que estamos nos salvando, estamos nos comprometendo com a promiscuidade lá do mundo, até mesmo em situações e circunstâncias, buscando aquilo que só vem de Deus, mas buscando em lugares equivocados, iludindo, gastando tempo e perdendo a oportunidade de uma conversão, de uma salvação. Lé do engano daquele que pensa que a vida morreu e acabou, voou pro pó e sumiu, deu, não tem mais nada, não existe mais nada. Lé do engano, gente. A eternidade, ela existe. Essa vida aqui é passageira. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Que possamos todos os dias dizer: Senhor, eu declaro hoje que contigo eu sou mais que vencedor e que eu preciso de ti, Senhor. Tu é o meu Deus, tu é o meu Pai, tu é o meu Consolador, tu é o meu Remidor, tu é o meu Salvador. Tu bem sabes os planos que tu tens para mim, me ajuda, me dê sabedoria para que eu possa, Senhor, cumprir todos os propósitos que o Senhor direcionou para a minha vida, Senhor. Aleluia, Jesus, glórias ao Deus poderoso. Então, com essa palavra, gente, porque eu sei os planos que tenho para vós. Declaro que os meus pensamentos não são os de Deus, nem os vossos caminhos são os de Deus, porque os pensamentos e os planos e os caminhos de Deus são de prosperar, florescer, frutificar. Que sejamos luz na escuridão de algum irmão, de alguma irmã que cruzou nossos caminhos, circunstâncias e situações que às vezes se apresentam e nós não sabemos como solucionar. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que não venhamos ser cegos, surdos e mudos, porque a palavra de Deus, ela é fonte de água viva. E na palavra de Deus não existe erro.
E somente Deus tem poder sobre as nossas almas e nossa família. Aleluia, Jesus. Porque na palavra de Romanos 8, 31 nos fala também que se Deus é por nós, e quem será contra nós? Como é necessário ter confiança em Deus? Como é necessário confiar a Deus a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, os nomes e os sobrenomes de todos os nossos familiares na mão do Senhor. E como é bom quando a gente sabe que a gente tem um Deus que ampara, que cuida, que liberta, que salva e restaura. Mas para ser liberto, curado e restaurado é necessário começar tendo atitude e um posicionamento em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Convido vocês para entrar em oração. Senhor amado, Pai querido, poderoso Deus, no nome de Jesus, Senhor, que nesse momento eu entro em oração, Pai. Amigo Espírito Santo, na Tua palavra nos fala, Pai, que os Seus planos são maiores e são melhores que os nossos, Senhor. Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Que venhamos entregar todas as nossas aflições nas Tuas mãos. Aquele irmão que está dentro da sua residência com a situação familiar, Senhor, seja Tu direcionando, falando aos corações em nome de Jesus. Aquele irmão que está procurando emprego, Senhor, seja Tu, Senhor, abrindo portas que nenhum homem pode fechar. Aquela mãe, Senhor amado, aquele pai que estão em circunstâncias de saúde com algum familiar ali, Jesus, seja o Senhor o médico de todos os médicos, o único que tem poder e palavra para fazer grandes coisas, mudar vidas, transformar, curar, livrar, abençoar, em nome de Jesus. Entregamos todas as nossas aflições nas Suas mãos, ensina-nos a alinhar os nossos pensamentos aos Seus e confiar, Senhor, que todo dia, Senhor amado, querido, a Sua presença para nós, ela é muito importante, precisamos de Ti, Pai. Ajuda-nos a esclarecer, entender e compreender aquilo que não temos discernimento no momento. Ajuda-nos, Senhor, a entregar nas Tuas mãos tudo que nos tira a paz. Consagra nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, a Ti, Pai querido, poderoso. Consagra o nosso coração, Senhor, ao Seu coração, Pai querido, poderoso. Consagra o nosso corpo, Senhor, que é o templo sagrado do Teu Espírito, amado Deus, para que o Senhor venha nos dar orientação, Senhor, e cura, restauração, livramento, Pai, obediência, temor, Pai querido, e amor a Ti, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor, e que eu entrego esse dia, essa manhã, essa tarde, essa noite nas Tuas mãos. Que seja o Senhor agindo, Pai, porque quem poderá te impedir? Pai amado, querido, e declaramos, Senhor, que tudo podemos naquele que nos fortalece, porque é maior, Senhor amado, é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Sabemos que na Tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas o Senhor venceu, Pai, a tentação, o pecado e a morte, através do Teu Filho único, Jesus, Pai, o Consolador. Senhor, que a Sua paz, o Seu amor e a Sua luz venham preencher os nossos corações e que venhamos entregar perante o Teu altar tudo o que nos tira a paz. Senhor, precisamos de portas abertas, seja a Tua vontade e Teu querer, em nome de Jesus. Aquele que precisa de cura, seja o médico dos médicos, direcionando, Pai, tratando, livrando do mal, curando, Pai, em nome de Jesus, restaurando vidas e famílias, Pai amado, querido, no poder e na glória do Teu Santo Espírito. Que o Teu fogo sagrado possa circundar, Senhor amado, querido, nossos filhos e filhas de longe e de perto, meninos e meninas, que possamos, Senhor, estar com aqueles que estão desaparecidos, Senhor. Aqueles, Pai amado, que não foram encontrados, com as famílias enlutadas, com as viúvas, com os jovens, adolescentes e crianças, idosos, Senhor. Seja o Senhor nos hospitais, Pai. Seja o Senhor no mundo, Pai. Que as pessoas venham querer mais conhecer pouco mais de Ti, vivenciar grande milagre sobrenatural nas suas vidas, Pai. Em nome de Jesus que declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É no nome de Jesus que eu declaro que grandes coisas irão acontecer neste lugar, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família, nos nossos filhos e nossas filhas. Em nome de Jesus, que grandes milagres irão acontecer. E viveremos milagres em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.